Olá, muito boa tarde. Em plena Semana Nacional de Educação Cristã, vale a pena lembrar mais uma etapa para o projeto CIS. Sobre ele vamos conversar dentro de minutos com a irmã Isabel Martins, mas antes ficamos ainda com os temas da atualidade religiosa. Bispo de Setúbal inaugura a fase diocesana do Sínodo dos Bispos, lembrando que o mundo vive momentos de grandes transformações e que a Igreja não pode ficar à margem. Comunidades paroquiais, movimentos eclesiais, consagrados e leigos reuniram-se na Catedral de Setúbal para o início da fase diocesana do Sínodo dos Bispos, uma estrutura de reflexão que, depois dos concílios, é a mais importante da Igreja. Um desafio que coincide com um período de transformação e mudança à escala global. É neste momento em que nós, não é simplesmente a circunstância de estarmos a sair de uma pandemia, mas é muito mais do que isso, é a circunstância de estarmos num momento de profundas, rápidas e radicais transformações na humanidade a todos os níveis e em todos os setores, desde os problemas da ecologia, aos problemas da economia, aos problemas da sociedade, dos valores. Não pode a Igreja ficar fora de tudo isto. E o repensar a própria Igreja em função desta forma de estar, acho que é muito importante e pode ser um dado significativo, depende de como a própria Igreja se empenhar nisto. Esta fase desafia os cristãos a pronunciar-se, a sugerir mudança, a serem agentes de transformação na Igreja. Tudo numa atitude de escuta do Espírito Santo. Nós começamos invocando o Espírito de Deus. Se não for nesse Espírito, se for simplesmente para fazer uma sondagem de opinião, é capaz de haver outros organismos que o fazem melhor do que nós. Se é para escutar o Espírito de Deus, então é preciso pôr-se à escuta da sua palavra, é preciso pôr-se à escuta uns dos outros e depois discernir à luz do Espírito quais são os caminhos para a Igreja de hoje. Agora, há que pôr em marcha este desafio e, para o efeito, foi apresentada a equipa que vai coordenar o processo. Esta equipa está hoje a dar o primeiro passo nesta cerimónia pública, nesta cerimónia que assinala este início de caminhar, e depois vai organizar-se, vai planificar-se e vai depois tentar chegar ao maior número possível de pessoas, apostando muito na formação de coordenadores locais, para que a mensagem e o desafio do Papa Francisco chegue ao maior número de pessoas e sempre este desejo de chegar àqueles que andam mais afastados, às periferias, a todos aqueles que de alguma forma estão desanimados, estão desmotivados e mesmo chegar aos absentistas e tentar tocar-lhes e mobilizá-los, claro. O padre José Pinheiro conta para já com o auxílio de uma equipa composta por uma religiosa e 2 leigos. O que eu penso neste momento é estar disponível para aquilo que for agora esta caminhada, uma caminhada longa, com algum trabalho, mas que acho que é uma porta muito grande que se abre na Igreja. Poder ver esta abertura e esta dinâmica da missão da Igreja, acho que é fundamental e é muito importante. De facto, sinto-me muito lisonjeada em poder estar aqui. É uma graça de Deus poder estar aqui, poder estar a participar tão diretamente neste sínodo e poder também ter a perspectiva de ajudar e de abrir portas a outros para que possam descobrir cada vez mais este amor à Igreja, este amor a Jesus Cristo. Este é um sínodo que desafia a refletir sobre o seu próprio processo de sinodalidade. Parece uma tautologia, mas não é. É porque isto significa que a Igreja está convencida que é ao nível do Papa, dos bispos que o aconselham, de que é preciso, de facto, que a Igreja funcione toda e não simplesmente de uma forma, não simplesmente na sua hierarquia, que tem uma função determinante, porque é um dom de Deus à Igreja, mas ao mesmo tempo que seja uma Igreja que vive
se organiza e anuncia com todos os seus membros. Um trabalho que, na Diocese de Setúbal, coincide também com a fase inicial do Sínodo Diocesano que levará a Diocese até 2025. Com certeza que não só o fruto do nosso esforço vai ser importante, mas também vamos ganhar muito com a dinâmica sinodal de toda a Igreja e com todos os recursos que naturalmente vão ser postos à disposição de todos. Hoje em dia, com a internet, o acesso à informação é muito fácil e por isso também contamos com esta dinâmica da Igreja Universal que nos vai ajudar também no arranque do Sínodo Diocesano, que irá depois terminar com a celebração dos 50 anos da criação da Diocese de Setúbal. Esta será a oportunidade de iniciar uma caminhada em sintonia com toda a Igreja, gerando um dinamismo que vai potenciar o Sínodo Diocesano de Setúbal. Na Arquidiocese de Évora, o Bispo quer uma igreja na rua ao encontro dos que andam afastados. A Igreja de Nossa Senhora Auxiliadora, pertencente aos Salesianos, acolheu a abertura da fase diocesana do Sínodo dos Bispos na Arquidiocese de Évora. Um desafio de Igreja que não deixa ninguém de fora. Os protagonistas são todos os cristãos, os presbíteros, os diáconos, o próprio Bispo, o povo santo de Deus, os religiosos com os seus carismas. Não posso deixar de referir também a dimensão tão importante de setores como o Seminário, o Instituto Superior de Teologia, para que olhemos no silêncio interior, na escuta do Espírito, na oração, para a nossa relação com Deus e a nossa relação uns com os outros, em comunidade, em igreja, se somos o espelho da Trindade, a beleza da misericórdia de Deus nesta nossa relação também com o mundo. Na Arquidiocese de Évora, esta oportunidade de reflexão sinodal quer ser aproveitada para chegar junto dos que se afastaram da Igreja e criar momentos de encontro e acolhimento. Queremos dar o melhor, queremos que o maior número de pessoas participem, mesmo aqueles que não fazem parte da comunidade cristã na prática religiosa, aqueles que se dizem cristãos magoados, descontentes, feridos, com alguma coisa que possa ter acontecido que lhes tocou menos bem. Queremos verdadeiramente fazer esta experiência de uma igreja que abre os braços também aos que andam à procura de Deus, os sequiosos de esperança. Entretanto, o trabalho já começou e os próximos tempos irão determinar equipas e métodos a implementar nas comunidades. Já começou por enviar os questionários a todas as unidades pastorais, as paróquias, para as congregações, para os seminários, para os movimentos laicais e estamos a pôr em marcha todo este processo sinodal aqui na Arquidiocese de Évora. O que é que espera desta auscultação ao povo de Deus? O que nós esperamos é uma grande participação do povo de Deus, que o mais importante do que responder àquele questionário é terem a possibilidade de estarem juntos e podermos refletir e podermos sentir cada vez mais como igreja a caminho, uma igreja sinodal. Uma fase diocesana do Sínodo dos Bispos que, tendo o horizonte de 2023, vai decorrer nas dioceses de todo o mundo até abril do próximo ano. Perseguidos, mas não esquecidos, situações de perseguição aos cristãos são lembradas semanalmente na rubrica com a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre. A Índia é um país enorme, o segundo mais populoso do mundo depois da China, mas onde a comunidade cristã é muito pequena, menos de 5% da população. A Índia é um país essencialmente hindu e em muitos estados tem-se registrado vários episódios de intolerância para com os cristãos, para com as minorias religiosas. O padre Anand Reddy, que pertence à diocese de Kudapá, situada no sul da Índia, esteve na sede da AIS, na Alemanha, para agradecer a ajuda dada à sua diocese e também para denunciar a atuação das autoridades que têm procurado travar
o trabalho da Igreja, impedindo os esforços da evangelização. I am Father Anand, coming from the Diocese of Kadapa, Andhra Pradesh, India. I am coming from a mission diocese which was erected 40 years ago. We have a Christians of just 3%. We are still growing, and quite many times it is the Asian which has become part of our mission in India and being very generous in various programs, mostly building of the chapels, churches, and more importantly now we are project collaborators and partners with ASEAN in faith formation programs and even providing vehicles for our mission work. We need your help because the situation in India, especially for the Christians, is not so good. Maybe because the government which is ruling at present is mostly anti-Christian government. This is trying to control the conversions and even trying to block our evangelization in various many ways. Still not in a very official way, but we are facing the consequence of it in our day-to-day lives as a priest, as a church at large in India. But still, we are grateful to God that He is giving strength day by day to do His work and to spread the kingdom of God. And also I request you to continue to pray for us and pray for the missions in India, because there is a lot more people where we need to reach out. More importantly, non-Christians. So we thank you for your kind cooperation. May God bless you all. Esta denúncia do Padre Anand, da Diocese de Cuddapah, no sul da Índia, ajuda a perceber o clima de intimidação e mesmo de perseguição que tem atingido muitas comunidades cristãs nos últimos tempos. Ele diz que as autoridades estão a tentar impedir os esforços de evangelização e diz mesmo que o atual governo é anticristão. Neste depoimento fica também o destaque para a importância do trabalho da Igreja junto das comunidades locais, que normalmente se confundem com os mais pobres dos pobres da sociedade, um trabalho que a Fundação AIS tem procurado apoiar com diversos projetos, não só ao nível da construção de capelas e igrejas, quando isso é necessário, claro, mas muito especialmente na formação de sacerdotes, de irmãs e de catequistas. A denúncia do Padre Anand deve fazer-nos pensar. Todas as semanas marcamos encontro aqui, porque há uma igreja que precisa da nossa ajuda. Agência.eclésia.pt é este o endereço onde acede a estes temas da atualidade. Agora olhamos a educação cristã e a proposta do projeto CIS, que entra numa nova fase. Está entre nós a irmã Isabel Martins. Obrigado por estar aqui entre nós. Temos um novo ano deste projeto. O que é que está previsto para esta forma que foi encontrada e muito concreta de preparar as Jornadas Mundiais da Juventude? Portanto, o projeto CIS neste ano entra no seu terceiro ano, iniciou em setembro de 2019. Continuamos a percorrer cada uma das jornadas que aconteceram até agora. Neste ano vamos estar em Colónia, com a etapa 10, depois na jornada de Sydney com a etapa 11, na jornada de Madrid de 2011 com a etapa 12 e com a jornada do Rio de Janeiro em 2013 e é precisamente também a etapa 13. É um ano que em termos de temáticas nos vai levar a temas muito importantes como a busca de Deus na companhia dos magos e a forma como podemos encontrar Deus relendo também os seus sinais, a partir da palavra de Deus, ou temas como o Espírito Santo, sermos guiados pelo Espírito e poder reconhecer os sinais do Espírito na nossa vida, os frutos do Espírito Santo, mas também a conhecer a Igreja, a fé da Igreja, a ação da Igreja no mundo, nas periferias, que muitas vezes é desconhecida pelos jovens, muitas congregações religiosas, muitas instituições de igrejas estão nas mais variadas pontas, nos sítios sem esperança, e humanamente desfavorecidos, e também vamos poder ter conhecimento disso na etapa 12 e depois fazer experiência de missão na etapa 13. Também este ano há uma aposta muito forte em termos do projeto. O CIS aposta como projeto numa catequese
que leva os temas das jornadas à vida dos adolescentes e depois que eles são desafiados a transformar em ação. E, portanto, este ano os adolescentes são desafiados a sair ao encontro das periferias, na lógica da cultura do encontro, inspirados na Fratelli Tutti. Em parceria com 5 entidades nacionais, propomos uma de 5 periferias que os jovens podem escolher, com os seus catequistas, ou os pobres, ou os jovens em reclusão, a terra, a nossa casa comum, que também é uma periferia, a cuidar, as pessoas com deficiência, e falta-me aqui uma... Pronto, mas são 5, claro. com 5, os idosos, os idosos, percebem? E, portanto, eles vão elaborar projetos de ação em que vão estar em interação com estas pessoas e depois, num sentido missionário, irem ao encontro deles e depois também contarem a outros aquilo que fizeram, a outros adolescentes que não andam na catequese, já para os convidar também, o desafiar a participar na jornada. É um bocadinho a tónica deste ano. Esta é uma pedagogia criada, tendo em atenção esta questão curiosa, aqui muitos dos jovens que vão participar nas jornadas, não é? Quando se trata de preparar para umas jornadas, na altura são mais novos, não é? E como tal, é começar mais cedo, porque quando as jornadas chegarem, eles já têm idade para participar nas jornadas. Foi um bocadinho quiseram apanhar este percurso de crescimento também dos jovens, não é? Sim, por um lado sim, é que é uma oportunidade catequética de os preparar e de os motivar para este acontecimento que ia acontecer. Lembramos que quando isto começou as jornadas eram em 22, não é? Portanto, estávamos com um horizonte de 3 anos, depois a pandemia que alargou 1 ano, sendo que, sendo uma aposta na preparação e na motivação, o CIS é sobretudo uma proposta catequética formativa neste contexto eclesial que estamos agora a viver, independentemente de os jovens poderem vir ou não a participar nas jornadas, porque os que começam agora são convidados a iniciar o CIS e poderão ou não participar nas jornadas. Mas seja como for, é importante porque mesmo que não se participe fisicamente nas jornadas, creio que em Portugal ninguém passará indiferente a este acontecimento que vamos viver. E com esta proposta, com esta estrutura também, fizeram uma viagem temporal, não apenas cronológica, principalmente pelos conteúdos que cada uma daquelas jornadas desafiou os jovens da sua época a viver, não é? E isso é muito enriquecedor. Sim, porque... pegando nesses conteúdos dessa época e trazendo-os para agora, vendo que desafios é que nos fazem hoje à nossa vivência, não é? E por isso, ao longo deste itinerário, passámos por temas como a esperança, como o amor nas suas várias exceções, como a amizade, como o desporto, como a ecologia, não é? Que são temas que pegados na altura e propostos na altura pelos Papas e que agora trazemos e que nos dizem muito hoje em dia, naturalmente. E depois é um trabalhar com os jovens a fé, a identidade cristã, aquilo que é específico da mensagem, mas muito enraizado no contexto de vida de cada um, na sociedade em que estamos. E isso faz toda a diferença, não é? Perceber que a fé não é algo que se vive num ambiente desligado da realidade, mas que ela se constrói no concreto. Precisamente. É essa uma das nossas principais preocupações, é que a experiência de vida e o contexto atual que os nossos adolescentes vivem possa ser iluminado e enriquecido por aquela reflexão que vem da proposta do Papa para a mensagem de cada uma das jornadas, mas também da Palavra de Deus que se aprofunda e da oração, à qual damos bastante tempo. E o que é que já vão tendo de retorno, digamos assim, também da parte dos jovens, no sentido de boa receptividade a esta vossa aposta? Não é? Sim, de um modo geral, a receptividade é muito boa. Os jovens entusiasmam-se. Há muitos grupos que criaram grupos e publicações nas redes sociais e, portanto, pode-se ver as vivências que têm e que partilham e fazem vídeos e entusiasmam-se e contam a outros, e também a nível dos passos que estamos a dar com os catequistas, no sentido de perceber os novos caminhos para a catequese com os adolescentes. É um grande retorno do CIS, além do entusiasmo, quando nós vamos
vamos a um encontro e vemos jovens com t-shirts que gostam imenso de conhecer os 3 jovens que fazem parte do imaginário, não é? 3 jovens que acompanham o Veríssima, a Máxima e a Júlia, que têm os nomes dos 3 mártires de Lisboa e que acompanham como imaginário, e eles gostam imenso de os conhecer e vibram com isso. E pronto, tudo isto são sinais de que os jovens estão a agarrar e de que este projeto está a ser muito significativo. Para aqueles que falam que até ao CIS, após o Crisma, os jovens saíam e que agora começam a dizer não, agora os jovens ficam, porque o CIS foi significativo. Portanto, tudo isto são sinais muito positivos, felizmente. E é uma ferramenta que foi criada tendo no horizonte as Jornadas da Juventude, mas estarão também a retirar daqui aprendizagens múltiplas, não é? E desta experiência serão frutos que ficarão, que não podem ser arrumados conforme terminaram as jornadas. Não. Aliás, quando o projeto foi criado com esta dupla finalidade, não é? Por um lado, de facto, motivar os jovens para as jornadas, porque sabemos que o segredo de uma boa vivência de uma jornada está na sua preparação séria e profunda, portanto tinha esse objetivo, mas também como objetivo, seguindo muitas indicações da exortação Cristo Vive, também ir trilhando novos caminhos pedagógicos para a catequese com os adolescentes. Tínhamos esses 2 objetivos, sim. Muito bem, irmã Isabel Martins, muito obrigado por este ponto de situação, digamos assim, que é só o mostrar a grande dinâmica que está em marcha com este CIS, em mais um ano que aí está. Obrigado pela sua presença hoje aqui entre nós. A terminar, eu lembro ainda que mais logo também pode acompanhar o programa Eclésia na sua edição rádio, é na Antena 1, pelas 22h45. Tenha então uma muito boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.